Primeiro, o que vocês precisam entender dos conceitos de marketing digital, né? O que vocês precisam trazer para vocês, que vocês não podem esquecer? O marketing digital, pessoal, ele é algo que hoje as empresas vão utilizar muito, né? Principalmente para que ela possa se organizar e trabalhar de maneira melhor. Uma das coisas que eu sempre procuro falar para os alunos é que as empresas que mais se destacaram nesse nosso período aí que nós estamos passando foram as empresas que souberam trabalhar melhor esse conceito de operações, de marketing digital. Por quê, meu povo? Porque é o seguinte, o mundo ele mudou muito nesse nosso período que nós estamos passando aí, esse período nosso aqui, nesse último ano. Então, o mundo passou por uma transformação gigante, muita gente tendo que ficar em casa, tendo que trabalhar em casa, né? Já faz um ano que nós estamos em casa, né? Então, e as empresas que não souberam melhorar, que não souberam ser melhores, elas não souberam também, não conseguiram também evoluir. E aí muitas empresas quebraram. Eu tenho um exemplo desde empresas gigantes, que tiveram que demitir diversos funcionários, até empresas menores, né? Até empresas que não têm uma participação, um capital tão grande, tá? Então, que nós temos que levar também em consideração? Essa parte que nós chamamos em marketing de miopia de marketing. O que é a miopia de marketing, pessoal? É quando uma empresa, é quando um determinado ramo de serviço, igual eu falei para vocês, tá? Não pensem que, vou pensar numa empresa gigante. Não, você pode pensar numa empresa pequena. Eu vou citar 2 exemplos aqui, tá? O que é a miopia de marketing? É você chegar e apostar em algo. Vamos supor, eu tenho um produto aqui, eu tenho um produto e eu vou trabalhar com ele. É caro ações de marketing. Ações de marketing é muito caro, tá, pessoal? Aí eu tenho um produto, vou trabalhar com ele, e não tá dando certo. Vamos supor, não tá, pessoal, não tá dando certo, né? Então, o que eu vou fazer, né? Se não está dando certo, ou eu vou abandonar esse determinado produto, esse determinado serviço, ou então, pessoal, eu vou chegar e vou partir para outra. Partir para outra em que sentido? Partir para outra no sentido de procurar melhorar as minhas ações, tá? Procurar o que o meu mercado está exigindo, beleza? Isso é a miopia de marketing. Eu vou citar 2 exemplos para ficar claro. Por exemplo, você pega uma empresa, tinha uma empresa de calçados, esqueci só o nome dela, ela é de Franca, ela era gigante, e ela não soube melhorar. Aí, o que aconteceu? Ela não soube evoluir. O que aconteceu foi que os sapatos não eram um ramo mais caro, diferenciado, ela quebrou. E de pequeno, aqui, eu vou citar um pequeno também. Aqui do lado da escola tinha um restaurante. Não era um restaurante grande, era um restaurante pequeno, tá? E nós pegávamos marmita lá. Só que o que aconteceu? Quando a cidade fechou, fechou tudo. O que esse cara fez? Ele fechou o restaurante dele e começou... ele fechou o restaurante dele e ele foi... e começou a atender em casa. E aí... e aí ele foi... teve uma sobrevida.
Bom, isso aí é que as empresas ou as pessoas têm que levar em consideração quando for fazer algo, quando for trabalhar com algo, tá? E tem algumas diferenças que nós temos que levar também. Por exemplo, qual a diferença de serviço e produto? Às vezes as pessoas vão olhar e falar, é simples, né? O serviço é algo que alguém vai exercer para mim, né? Aí, pessoal, tem uma particularidade, tá? Qual é a particularidade? O serviço, ele não é algo palpável, tá? Então, não é algo que você vai pegar, beleza? É algo que você vai executar. E o produto é algo que você vai pegar. Só que, por exemplo, na hora de divulgar, é a mesma coisa. E uma coisa que nós temos muitos problemas aqui no Brasil, é porque as pessoas não dão valor ao ramo de serviço, tá? Então, por exemplo, a pessoa paga, eu estava usando um termo, ela paga 100 mil num carro, mas se precisar pagar 100 reais para lavar esse carro, ela fica brava, né? Então, há essa discrepância muito grande, tá? Mas o ramo de serviço é algo que você não sabe fazer. Então, por exemplo, o que você tem que levar em consideração? Tem um serviço aqui e eu não sei executá-lo, seja ele qual for. Qualquer trabalho que eu não saiba executar, né? Eu vou precisar contratar alguém. Então, ele não pode ser considerado caro para mim, tá? Então, tudo que eu não saiba fazer execução, ele não posso considerar ele um valor alto, tá bom? E aí vem a questão do valor e satisfação. O que quer dizer, pessoal? O que é a diferença do valor e satisfação? Valor e satisfação é algo que você pega e quando você compra, você não leva em consideração o custo que teve. Você não achou caro. Por exemplo, hoje eu saí e tive que comprar 1 litro de leite. Aí eu fui na padaria próxima da minha casa, não fui no mercado, fui na padaria, paguei 5 reais num litro de leite. Eu achei caro. Então aquilo não me satisfez. Tranquilo? Beleza. Ontem eu comi um lanche. E aí eu não achei esse lanche caro. Por quê? Porque eu achei que estava me satisfazendo. Às vezes você compra um carro e você não acha esse carro caro. Então o valor ali, você fala, não, esse carro realmente vale aquilo. Seja o valor que for. Tá? Então, o valor e satisfação caminham lado a lado. Quando uma empresa ela vai customizar o valor de um serviço, tá? Ela vai pensar nisso aí. Não vai olhar nessa parte, tá? Bom, galera, e tudo é troca e relacionamento. O que quer dizer isso aí? Troca e relacionamento é quando você vai executar alguma coisa, tá? Você precisa executar alguma coisa e você vai ter que dar algo para alguém. Então, por exemplo, geralmente, como é que é a nossa troca e relacionamento? É simples, eu vou vender esta caneta. Eu vou vender uma caneta, eu vou chegar, vou entregar a caneta e vou pegar o dinheiro. Simples assim. Mas existem coisas que eu posso fazer uma troca sem ser dinheiro? Tem. Vou citar um exemplo simples. Quando o Ministério da Saúde faz uma propaganda para você não... contra o cigarro, contra o tabaco, por exemplo. Ela vai lá e fala, não fuma, fumar não é legal, te causa câncer, tal. Que troca ela está tendo? Quanto menos pessoas fumarem, isso é um estudo, tá, gente? As pessoas vão ter menos problemas de saúde e vão ocupar menos o SUS. E o Estado, como um todo, ele vai ter ali uma economia, tá? Então, essa é a troca, por exemplo, uma troca que não vai ter dinheiro envolvido.
Mas também uma troca e um relacionamento. Tá bom? Isso é um exemplo. Tudo é troca e relacionamento. Dentro, é lógico, igual eu estou falando, dentro desses conceitos que nós estamos usando. Tá? Bom, e o mercado? O mercado, aliás, o mercado atualmente ficou bem famoso, falar mercado, né? Por quê? Então, por quê? Porque tem que se conhecer o mercado, tá? Tem que se conhecer principalmente quem que você tem que agradar. Uma das coisas que eu sempre procuro falar é que saber conhecer o público seu é o que tem de mais importante. Mas mais que isso, pessoal, mais que conhecer o seu público, o que as pessoas têm que saber que seja qual for seu produto, seja qual for seu serviço, você nunca vai agradar todo mundo. Não tem, a não ser que você tenha uma economia mista, algo misto ali, por exemplo, um supermercado, por exemplo, algo que vá atender o público em geral, geralmente você vai atender um nicho específico de gente, tá? Então, você vai atender um público específico, certo? Então, não adianta, você vai ter que, por exemplo, eu quero atender o público jovem, eu não posso usar a mesma linguagem que eu vou atender um público mais adulto, são gerações diferentes, são tipos diferentes de estratégias que são usadas, tá? Até no trato do seu pessoal tem que ser dessa maneira, tá bom? E a concorrência? A concorrência, você tem que analisar uma coisa que é o que ela tem de bom e o que ela tem de ruim. O bom, para você ter um espaço melhor que aquilo, e o ruim para você não deixar que você fique daquela maneira. E não adianta uma empresa ou não adianta uma pessoa que trabalha no ramo de serviços achar que ela vai ter só pontos positivos. Não existe isso aí, tá, gente? Dentro do âmbito comercial, não existe você ter só coisas positivas. Você vai ter deficiências também. Que você pode, desde que você se reconheça essas deficiências, você pode melhorar. Agora, se a empresa pensa que ela não tem nenhum ponto negativo, é o que vai levar ela para o buraco, tá? Toda empresa ou toda pessoa física que trabalha com o público, ela vai ter seus pontos positivos e negativos, tá bom? E isso é disponibilizado pela matriz SWOT. O que quer dizer essa matriz SWOT, tá? Ela vem da empresa analisar sua força. O que é a sua força? O que ela tem de melhor? Por exemplo, eu tenho um produto aqui que é sensacional, tá? Produto que é absurdamente top, né? E ele, com ele, eu consigo suprir todas as necessidades do público, vamos supor. Então, eu vou trabalhar para que esse produto ou para que esse serviço, que é o meu carro-chefe, seja sempre o melhor, né? Que ele não perca a sua qualidade, para que as pessoas consigam sempre continuar enxergando ele como o melhor, tá? Bom, vamos supor que eu tenho ali um produto, um serviço que tem as fraquezas. Mas não existe. Existe bastante, né? Se eu souber reconhecer essas fraquezas e melhorá-las principalmente, né? Eu vou conseguir tornar meu serviço, meu produto cada vez mais forte. Qual é o meu problema? Por exemplo, o meu problema é que, vamos supor que você tem uma empresa de atendimento. Meu problema é que eu demoro muito para chegar quando tem muita gente. Então, eu tenho que contratar mais pessoas. Ou eu tenho que fazer com que as pessoas atendam mais rápido. Então, isso eu tenho que fazer uma análise, tá? Gerenciar as oportunidades. Pessoal, igual eu falei para vocês, nós estamos num período bem complexo da nossa vida,
nossa vida como mundo, né, gente? É um período muito complicado. E aí, o que que acontece? Se você não souber, não conhecer a sua e saber gerenciar as suas oportunidades, você vai quebrar. Igual eu falei da questão do restaurante que tinha aqui perto. Ele fechou tudo. A cidade fechou. Se ele ficasse com a porta aberta, ele só ia começar a ter só prejuízo. O que que ele analisou? Ele analisou que se ele cozinhasse na casa dele, ele tinha um público ali, que é o pessoal que mora aqui próximo, ele conseguiria ao menos se manter. E foi o que ele fez. Ele pegou, levou a parte industrial da cozinha para casa dele, que é aqui próxima, e aí ele começou a vender, distribuir as marmitas aqui para o público que ele já tinha, tá? E continuou trabalhando. Lógico, hoje ele não tem mais funcionários, hoje é ele mesmo que está fazendo as entregas, tá? Mas ele está conseguindo viver, está conseguindo respirar, tá? E, por último, saber o que são as nossas ameaças. Né? Mais uma vez, pessoal, a ameaça que a gente fala é o que pode, o que pode tornar a sua vida empresarial mais complexa. Por exemplo, a ameaça não é só concorrência. Ah, professor, eu tinha um lanche aqui no meu bairro, só tinha eu. Agora abriu mais 2. Isso, concorrência não é ameaça. Se você faz um produto bom, tem um atendimento legal, já fidelizou o seu cliente, ele não vai procurar outro lugar, tá? Agora, tem muito mais ameaças dentro do seu âmbito, tá bom? E saber conhecer as ameaças é o principal, tá? Então, se você souber reconhecer as ameaças que você tem, você vai conseguir gerenciar melhor como você vai poder trabalhar. Vou citar um exemplo. Eu tenho uma amiga minha que ela trabalha numa imobiliária. Ela gerencia a imobiliária lá. Essa amiga minha, ela vive reclamando dessa imobiliária. Do quê? Do pessoal que trabalha com ela. Qual a ameaça, a principal ameaça desse lugar que ela trabalha? As próprias pessoas que trabalham com ela. Ela não tem hoje uma ferramenta de trabalho boa. Os departamentos que ela gerencia não estão se movendo de maneira bacana. Só que qual é o problema dela? É quem está acima dela. Então, acima dela tem uma pessoa, que é o dono, acima dela tem uma pessoa que não enxerga o problema dos outros departamentos e cobra ela. E aí tem aquela hierarquia, né? Tem o dono, ela e os outros departamentos que não estão funcionando e depois cai tudo no colo dela. Então, mesmo às vezes, a empresa oferecendo um ótimo serviço, mesmo às vezes a empresa tendo fora dela um gerenciamento bacana, lá dentro está o problema. O que vai acontecer? Enquanto ela não souber, ou ela, a empresa, não souber fazer essa mola trabalhar direito, ela vai continuar gerenciando problemas, né? E levando os problemas para quem nem é dele. Então, a empresa reconhecer as ameaças é o principal obstáculo que ela vai ter ali, tá? Seja numa coisa simples, igual eu falei, quando o problema é pessoal, massa de obra, ou seja, numa coisa mais complexa, quando é um produto, ou quando é algo que não chega e assim por diante, tá? Hoje, por exemplo, as empresas do ramo automobilístico, elas estão tendo problemas para entregar carro zero. Por quê? Porque não tem chip. Não tem chip para poder, né, para o carro poder, para terminar, o carro ficar pronto e não tem um módulo. Tem um chip que vai dentro do módulo do carro que ele não está chegando da China. Então, isso aí já não é da empresa, não é culpa da empresa. É culpa de toda a pandemia que está acontecendo. Mas as empresas que souberam gerenciar melhor, elas conseguem entregar as coisas. Olha que interessante. Dentro de tudo isso, depois é a proposta única de valor. É o que você vai entregar. O que você se propôs lá a fazer e o que você vai entregar no final. O que eu tenho que fazer no meu dia, o que eu tenho que fazer para deixar o meu cliente feliz, né? No caso, tá? Bom, galera, vamos para a nossa primeira parada? Escrevam o que vocês entenderam, por favor. Vai lá, pessoal.
Pessoal, esqueci de falar, mas manda lá no meu particular, fazendo favor, tá? As respostas. O número eu coloquei aí na tela de vocês agora. Para quem não tem ainda, quem não foi meu aluno da primeira leva, manda nesse número aí, por favor, tá bom? Vai lá, pessoal. Professor, Pode falar. eu estava tentando entrar na sala e não estava É, dando. Estava me direcionando ao site e depois falava assim, em abrir em outra reunião. Eu fui tentando desde as 10, eu entrei 10h13. Eu perdi parte da matéria. Eu só consegui fazer umas 3 só. sem problemas, o que você conseguir, tá? Então tá bom. Tá bom? Então vai lá. Pessoal, as que você não souber, pode escrever, não entendi. Tá bom? Não tem problema algum. Eu prefiro, aliás, que você escreva, ó, não entendi, do que você vai lá, copia e cola no Google. Eu prefiro isso, tá bom? Então tá bom.
Vamos lá, galera? Deu tempo aí, né, povo? Vamos continuar? Bom, pessoal, então, vou explicar primeiro para vocês, para quem não entendeu, para quem chegou um pouquinho depois, para vocês poderem entender um pouquinho. Pessoal, a primeira de todos, exemplo de um produto que pode se tornar uma experiência. É aquele produto que ele vai ficar tão próximo a você que ele vira mais que um produto, tá? Vou citar um exemplo do meu caso. Eu tenho o meu videogame, meu Xbox, né? O meu Xbox, ele é para mim mais do que um simples produto. Por quê? Porque dentro dele eu tenho algumas experiências. Por exemplo, lá eu tenho uma rede social que a gente joga entre nós, né? Tem a questão de jogar online, tá? Então, ele se tornou algo maior, tá bom? Esse é um exemplo. Por exemplo, pode ser o fato de você ter algo que você... O seu smartphone, por exemplo, ele pode ser isso, tá? E você ir utilizando ele, tá bom? Bom, o que é a miopia de marketing? Foi aquilo que nós conversamos sobre um produto ou um serviço que não está dando certo, né? Não está dando certo a interação que você está fazendo, e aí, com o que a empresa está fazendo, né? E aí você vai, e a empresa vai e continua fazendo a mesma coisa, até quebrar. Isso é miopia demais, você não enxergar o que está dando errado, tá? Bom, dê exemplos, tá? Qual produto já criou um elo com você? Isso é particular, igual eu falei do meu videogame, por exemplo, meu pai, eu vou citar um exemplo do meu pai. Meu pai, ele só compra carros da Volkswagen. Por quê? Porque quando ele era criança, nem criança não, adolescente, adulto, sei lá, ele na cabeça dele, carros da Volkswagen eram ótimos. Então ele não compra de outra marca. E ele tem algumas marcas que ele fala mal ainda, além de não comprar, tá? Então, é um exemplo, tá? Bom, olha que legal, exemplos de empresas que já se adaptaram ao ambiente. Eu vou citar um exemplo que é bem bacana. O McDonald's. Ué, professor, como assim? Por exemplo, o McDonald's em países que são sumariamente muçulmanos e judeus, ele não tem carne de porco. Não tem lanche de porco. Por quê? Porque o porco lá é sujo, essas coisas assim, eles não comem, então a cultura deles não, 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 não deixa, não se come porco, então lá não tem, tá? Outra, na Índia, o Big Mac não é com carne de vaca, porque lá a vaca é sagrada. Então eles tiveram que se adaptar àquele ambiente. Ah, professor, mas não tem Big Mac lá então? Tem, só não tem com carne normal, igual o nosso aqui. Olha que interessante, tá? Então, esses são dois exemplos, beleza? Bom, pessoal, a matriz SWOT é aquela uma que a empresa, ou você, necessariamente, né? Tem que se adaptar ao seu ambiente. Então, vamos lá. O que vai ser o estudo? Você vai analisar a força, sua fraqueza, suas oportunidades e suas ameaças. Isso que é a matriz SWOT. Cada um tem uma, igual eu falei para vocês, e toda empresa vai ter que se adequar a ficar cada vez melhor, tá? Bom, qual a missão da empresa? Geralmente é uma frase que a empresa utiliza que ela vai fazer com que seja o seu norte, norteie o seu trabalho. Vou citar alguns exemplos. Por exemplo, a frase da Apple é: pense diferente. Essa é a frase que a Apple usa. Tá? A da BMW é: o melhor carro para se dirigir. Tá?
E tem a da escola. A escola tem também, aqui, ó. Da escola é promover educação tecnológica em nível avançado, desenvolvendo competências técnicas e comportamentais em nossos alunos para alcançar o sucesso pessoal e profissional. Essa é a nossa missão, tá? Continuando, pessoal, dentro desse conceito de marketing digital, o que a gente tem que levar em consideração também? Quais estratégias são elaboradas para que nós possamos ter uma rotina de trabalho melhor? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu anoto muito, não sei se vocês se lembram da época da sala de aula, o tanto que eu anoto as coisas, tá, no papel. Por que eu faço isso? Porque, para mim, na minha concepção, estrategicamente é melhor, tá? Na minha concepção de uso, né, de trabalho, eu consigo gerenciar melhor se eu conseguir anotar. Então, vocês, quem lembra das minhas aulas, lembra que eu andava com papel, anotado o que eu tinha que falar. Às vezes, eu sempre tive muita turma, então sempre tive que me adequar ali a trabalhar e a estar, assim, sempre vendo, analisando tudo que eu tenho da minha rotina. E a empresa também assim, tem que ser assim, tem que conhecer todos os seus setores, né? Bom, e aí nós temos ali o conceito de macroambiente. O que é o macroambiente? Né? O macroambiente é o que é fora a empresa. Né? O que vem de fora? O que vem de fora dessa empresa? Tá? De fora para dentro. Por exemplo, eu tenho lá no meu macroambiente, eu tenho, por exemplo, aí as questões, como, igual nós aqui, vamos supor, o prefeito chegou e falou, fecha a cidade. A empresa tem alguma coisa a ver com isso? Não. Alguma coisa a ver tem, né? Eu falo, alguma culpa disso? Não, a empresa não tem culpa alguma. Mas ela tem que estar ciente, né, do que pode estar acontecendo? Lógico. Né? O microambiente, aí sim, a empresa tem que conhecer todo o seu microambiente. Vamos supor, igual aqui na escola. Existe uma coisa chamada hierarquia. Né? Então tem o diretor, que é o cargo máximo, abaixo dele tem a nossa coordenadora pedagógica, que comanda nós. Tem também o coordenador financeiro, o coordenador de administração. E aí, pessoal, o diretor, que é o principal lá, ele tem que ter nas suas mãos o conhecimento de todos os setores. Tá? Então, quem é responsável pela empresa tem que gerenciar todos os setores, para que não se perca. Tá bom? E outra coisa interessante são os 4 P's do marketing. O que é isso, pessoal? É o que a empresa tem que analisar. Vamos supor... Pessoal, uma das coisas que eu quero que vocês entendam também é que quando eu falo empresa, vamos supor que se você é um empreendedor individual, você é a empresa. Professor, eu sou, sei lá, uma manicure, por exemplo. Você é a empresa. Você tem que conhecer o seu cliente, você tem que fazer estratégia, assim como um cabeleireiro, assim como uma pessoa que tem um lanche, sei lá, tá? Essas instruções, elas servem tanto para empresa gigante, é lógico, com um ambiente maior, quanto para empresa pequena, tá? Bom, o que tem que ser conhecido? Produto é o que vai ser oferecido. Seja ele um produto, seja ele um serviço. Tá? Preço, pessoal, preço, lembra que nós falamos conceito de valor. Cada um tem que saber o seu preço, tá? Então, cada um tem que saber gerar o seu preço, tá? A praça é o local
Então, hoje a praça é gigante, né? Por que a praça é gigante? Porque se a gente pensar na internet como praça, né? Pô, olha o tamanho que pode ser isso aí, tá? Então, hoje a praça, putz, é um absurdo de grande, tá? Mas a praça é o lugar. E por que chama praça? Porque antigamente, pessoal, quando nos princípios do marketing lá, as empresas, elas ficavam as empresas, os comércios, né, perdão, ficavam em praças, né? Você pode ver, cidade do interior é muito isso. Cidade do interior, você vê, tem a praça e o comércio local, grande parte dele é em volta da praça, né? A cidade cresce mais aí não, aí já vai atingindo os bairros, hoje tem, por igual aqui em Rio Preto tem shoppings e assim por diante. Mas na cidade pequena a gente vê muito isso ainda. E hoje a praça é um gigante, né? Hoje a praça aí, ela é um gigante, né, que a gente pode ter. E a promoção, galera, promoção vem de promover. A promoção em si, falar, o que é uma promoção, né? A promoção, ela não vai ser, às vezes, nós convencionamos chamar de promoção abaixo de preço. Ah, tinha um produto por 10, estou vendendo por 8, estou fazendo promoção. Não, pessoal. Promoção é promover o produto. Tá? Então, promoção é apenas promover. Não quer dizer que você vai necessariamente você vai abaixar o preço dele, tá bom? Bom, e tem os 4 Cs do consumidor, onde nós temos o cliente, que é a peça mais importante dentro da nossa estrutura. Um dos erros de uma empresa é não fidelizar o seu cliente. O cliente ele tem que ser fidelizado, ele não pode deixar de ser fidelizado, tá? Então, ele tem que ser fidelizado. O custo, o que é o custo operacional? O custo que você vai ter, seja para o seu produto ou para o seu serviço, para você poder levar o valor final. A conveniência, o que você está apostando. Por exemplo, vamos supor que você venda algo, seja lá o que for, e você conhece muito disso, né? Você vai trabalhar melhor com aquilo. Vamos supor, olha só, eu não sei, eu nunca trabalhei num posto de gasolina da minha vida. Eu não faço ideia como é que funciona um posto de gasolina, tá? Aí entra uma grana boa para mim, eu falo, vou abrir um posto de gasolina. Será que eu vou ter sucesso? Né? E por último, a comunicação. Tanto interna, entre os seus, entre as pessoas que estão junto com você, do seu de trabalho, né? Os colaboradores, quanto externamente. Tá? E também, por último, construir um relacionamento. Principalmente, existe uma coisa que faz muito sucesso hoje, que é você ter, um canal de comunicação direto com o seu público-alvo final. Tá? Como assim, pessoal? Você chegar, tipo fazer um pós-venda. Tá? Pós-venda é importantíssimo. Bom? Então, tem que conhecer ali, tá? E aí tem um case de sucesso. Eu amo esse case. Por que eu amo esse case? Porque é um caso que é muito interessante. Vamos usar o exemplo das Havaianas, tá? As Havaianas, todo mundo conhece, né? Empresa de nome internacional. E aí, pessoal, primeiro, como ela surgiu? As Havaianas, ela é uma empresa, ela surgiu, é uma empresa que tinha o nome de Alpargatas. E como é que ela surge? As Havaianas, ela era um resto de plástico. Então, o que acontecia? Fazia-se ao solado das botas que a Alpargatas fazia, os calçados Alpargatas, que eram pouquíssimos, era um período que não tinha muita diversidade de produtos, e com o restante fazia a Havaiana. E aí, durante muitos anos, décadas, pessoal, que a Havaianas ela é lançada nos anos 60,
Durante décadas, as Havaianas eram símbolo de chinelo para classe D. Então, chinelo de baixo custo, tá? Só que aí o que aconteceu? Chegou os anos 90 e o Brasil ele se abre para a economia. O Brasil ele era de uma economia muito fechada, de empresas nacionais, então não tinha muita variedade de produtos. Por exemplo, mesmo carros, né? O governo Collor que abre para vir outros fabricantes de carros do país. E ali nos anos 90, principalmente na segunda metade, começa a abrir e surgir mais. Hoje você faz um chinelo, por exemplo, na sua casa. Né? Tem maquininhas. E o que aconteceu? A Havaianas, que não tinha nenhum concorrente, para a classe dela, começou a ter um monte. Tá? Então, começou a ter vários. Então, aí, vamos lá, tem vários ali. E aí, galera, olha que interessante. Começa a ter vários concorrentes, tá? E aí, ela vai perdendo no mercado, é evidente, né? Porque tem concorrente, ela consegue. Aí tem uma empresa que consegue ter um produto ainda mais barato que o dela, consegue pôr em lugares que ela não conseguiria chegar, naquele custo, né? E aí a Havaianas vai e tem uma sacada. Ela fala: e se eu fizer um produto para cada classe? O ano, se eu não me engano, 97, 98, mais ou menos, ela contrata um monte de ator global, né, de novelas que faziam muito sucesso, e eles começam aí nas propagandas. Eu me lembro que a primeira, eu era adolescente na época, era com a Malu Mader e com o Fábio Assunção. Aí eles iam numa festa de Havaianas. Aí falava, todo mundo usa, ele cria esse slogan, né? E aí ela cresce. Tanto que hoje você tem Havaianas de R$20 e você tem Havaianas de mais de R$1.000, né? A Havaianas, ela conseguiu, no auge do seu sucesso, ter uma loja na Frei Caneca. Eu não sei se tem ainda. Frei Caneca é uma rua em São Paulo, que é a Rua da Moda. É uma rua muito cara, tá? Ela conseguiu ter uma loja lá e conseguiu ter lojas em Miami, por exemplo. Então, ela abriga todos os públicos hoje. E foi uma empresa que se reinventou, tá? Ao passo também temos um de fracasso, né? Não é só de sucesso que vive o ser humano. Tinha uma empresa que chamava Mapping. Essa que está aparecendo na tela de vocês é o Mapping Praça Ramos. Eu, quando eu era criança, ia muito nesse Mapping. O Mapping, pessoal, vendia muito. Esse Mapping Praça Ramos vendia muito. Só que aí, igual eu falei para vocês, no final dos anos 90, começa a se abrir a economia e começa a se surgir várias outras empresas do ramo de magazine. Outra coisa, pessoal, o que mais aconteceu? Por exemplo, não tinha mais aquela inflação que tinha nos anos 90. E aí o Mapping não soube mudar, tá? O que aconteceu? Surgiram outras mais fortes, Casas Bahia, Ponto Frio, Loja 100, tá? Esse monte de magazines, Magazine Luiza, por exemplo, e o Mapping quebrou. Teve outros problemas, também, tá? Não foi só isso, teve um roubo lá dentro, tá? Roubo que eu falo, roubo, um empresário ali passou a perna, né? Um administrador do próprio Mapping passou a perna neles. E aí, galerinha, eles não conseguiram sobreviver, tá? Então, isso prova que se você não tiver uma empresa 100% orquestrada, 100% estruturada, ela pode ser do tamanho que for, tá? Que ela vai quebrar. Tá bom? Pessoal, vamos para o nosso mais um exercíciozinho aí para vocês, tá? O último de hoje. O que vocês entenderam? Mais uma vez, o VP aí que vocês estão vendo no final é aquele proposta única de valor, tá? Aquele tá em inglês. Mas é a quinta questão, tá? É aquela proposta única de valor. Escrevam o que vocês entenderam, por favor. Vai lá, pessoal.
Vamos lá, pessoal? Bom, só para quem não acabou ainda, deixa eu só passar um recado, porque já está chegando o nosso horário, né? Galera, então, conforme eu falei no começo, uma galera não estava, né? Uma galerinha não estava, e nós estamos voltando com as aulas presenciais. E como ela vai ser nesse primeiro momento? Ela será no modelo híbrido, né? O que é isso? Então, alguns de vocês estarão aqui e alguns estarão em casa, no mesmo horário. Então, será sábado, das 10 ao meio-dia. Professor, eu não posso ir, eu corro algum risco, eu tenho algum problema, vai acontecer alguma coisa? Não, gente, quem não puder vir, seja lá pelo que for, por exemplo, eu tenho alunos que ainda não se sentem confortáveis em vir para a sala. Vou citar um exemplo. A minha sala hoje, ela suporta 6 alunos, com o distanciamento social correto, tá? Então, são 6 alunos que eu poderei atender aqui de forma presencial. Então, esses 6 vão vir. O restante vai ficar em casa. Ah, professor, então como é que vai ser? Quem quiser, puder, exatamente, vir à aula presencial, vai me mandar o nome, e aí eu vou verificar quantas pessoas deram o nome, e eu vou agendar. Então, por exemplo, pode ser que você venha uma semana sim, uma semana não. Quando a turma é muito grande, pode ser que fique 2 semanas sem vir, mas, por favor, não venham sem que eu envie o nome. Lembrando, o horário é o mesmo, sábado das 10 ao meio-dia. E online, o mesmo, sábado das 10 ao meio-dia. Então, eu vou dar aula online e vai ter algumas pessoas aqui. Tranquilidade, pessoal? Então, quem tiver preferência em assistir a aula presencial, vai me chamar lá no particular para a gente conversar, tá bom? Outra coisa, nós voltamos a dar reposição de aula às sextas-feiras. Como é que funciona? Mesmo esquema, tem que ter agendamento, porque aí são menos pessoas ainda que eu posso atender. Tá bom? Não se esqueçam disso, por favor. Beleza, pessoal? Galera, então, quem já acabou por hoje é só. Semana que vem, né? Nós retornamos daqui com alguns aqui e alguns aí online, tá? Né? E vamos tentar, lembrando mais uma vez, igual eu falei no começo da aula, para que nós consigamos, para que isso dê certo, eu vou precisar muito de vocês, tá? Vou precisar muito mesmo da ajuda de vocês, tá? Então, tanto quem vir aqui presencialmente, quanto quem ficar em casa. Beleza, pessoal? Galera, muito obrigado. Por hoje é só. Semana que vem nós retornamos. Eu aguardo vocês, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. E até semana que vem. Tchau. Tchau, professor.